Olá, tudo bem, alunos? Beleza? Nós estamos de volta aqui para falar hoje sobre um assunto bastante importante, que é a questão de gráficos dentro da cinemática, dentro dos movimentos, tá? O estudo gráfico, muitas vezes, não é um estudo que atrai muito o aluno, porque geralmente a moçada foge um pouco de gráfico, né? Mas se você pensar nos gráficos de maneira geral, eles têm uma estrutura muito simples e muito útil em diversas questões de vestibular que a gente vê por aí, tá? Então eu vim para explicar um pouquinho a respeito de como nós devemos tratar os gráficos de forma geral e depois a gente faz uma análise específica em cima dos dois movimentos que a gente estudou até o momento, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Legal? Vamos lá. Então, pensando em gráficos, quando você fala de forma geral, existem duas propriedades muito importantes que sempre você deve tirar em relação a um gráfico. Principalmente se você estiver estudando o movimento uniforme ou o movimento uniformemente variado. Então funciona assim. A primeira propriedade que nós vamos explorar com relação aos gráficos é a propriedade de área. A área de um gráfico, sendo a primeira das propriedades que a gente vai discutir, ela tem um significado muito importante, tá? Eu vou fazer aqui uma análise pensando de maneira geral na velocidade, que é uma das expressões mais bem difundidas que a gente tem, tá? Se você pegar a expressão da velocidade, velocidade é espaço dividido por tempo, de forma geral, né? Então, se eu pegar essa expressão da velocidade e inverter, eu posso dizer que o ΔS, ele é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Tá certo? Então, numa situação em que você está trabalhando, por exemplo, com uma questão em que ele te pergunta quanto vale o ΔS de um móvel, né, e tal. Você pode responder isso se você tiver a velocidade média, se você tiver o intervalo de tempo de deslocamento desse corpo, você consegue obter o espaço que ele percorreu, o ΔS, né? Agora, a pergunta é a seguinte: se esse movimento tiver velocidade variável, essa expressão ela perde o valor, porque não existe a expressão ΔV vezes ΔT. Essa expressão não existe, tá? Igual a ΔS, não tem como. Então a única maneira de você trabalhar isso é graficamente, tá certo? Então o recurso, a saída, seria um gráfico de velocidade em função do tempo. Agora, muitos estudantes gostam até de falar, né? Ah, professor, mas eu não preciso do gráfico porque existe uma fórmula, por exemplo, lá no Move, né? Se você pensar no ΔS, eu tenho V0t mais AT quadrado sobre 2. É uma expressão que satisfaz isso, que satisfaz esse ΔS quando a velocidade é variável, não é isso? Entretanto, essa expressão ela é válida só para o Move. Movimento uniformemente variado. Movimento no qual a velocidade varia de maneira uniforme. Mas e se não for um move? E se for um movimento onde a velocidade varia de maneira qualquer? Como é que a gente faz? Né? Então a brincadeira é a seguinte. Você recorre ao gráfico de velocidade por tempo. Tá? Eu vou fazer aqui um desenho qualquer. E um ponto muito importante é você perceber que quando a gente puxa a velocidade para um determinado intervalo de tempo, então aqui eu teria um tempo t, esse intervalo seria ΔT, esse ΔT seria t menos t0 e a velocidade sofreu uma variação ao longo desse intervalo de tempo. A ideia de área, turma, ela tem na matemática um conceito físico mais evoluído. Então, lá na frente, por exemplo, quando vocês estiverem na universidade, se alguém for fazer área de exatas, vai perceber que a área ela tem um conceito físico mais amplo, né, do ponto de vista matemático, que seria a integral de função. Só que aqui nós não temos condições de trabalhar com a integral. Então, o que nós fazemos? Nós calculamos áreas de figuras conhecidas. Trapézio, triângulo, retângulo, né? Só que o detalhe que você tem que prestar atenção é que todas as vezes que você for calcular a área, você vai, olha a ideia que interessante, você vai varrer todas as variações que a velocidade apresentou dentro daquele intervalo de tempo que você selecionou.
Então é por isso que é extremamente importante, a hora que você for varrer essas variações da velocidade, calcular a área desse gráfico até encostar no eixo dos tempos. Você não pode simplesmente, na hora de tirar essa área, calcular isso, porque muitas vezes o gráfico, ele até tenta direcionar o aluno, né, de forma, ele põe um dado aqui, sei lá, uma velocidade 5, por exemplo. Então esse 5 ele joga lá num determinado tempo. E aí por conta dessa linha pontilhada, às vezes o aluno vai calcular e ele para nesse 5. Errado, você tem que encostar até o eixo dos tempos, tá? Esse é o primeiro detalhe importante, tá? Então, todas as vezes que eu estiver trabalhando com velocidade e tempo, por exemplo, né? Se eu calcular a área dessa região, essa área, então vamos chamar ela de área azão, tá joia? Então essa área azão, ela é numericamente igual ao ΔS, tá joia? Muito bem. Agora, eu tenho aqui duas perguntas que geralmente os alunos costumam me fazer, né? Primeiro, professor, por que numericamente igual? Porque se você não colocar esse numericamente, nós temos um problema físico aqui, né? Como é que você vai afirmar que uma área, que é uma medida de metros quadrados, por exemplo, pode ser exatamente igual a um ΔS, que é uma medida linear em metros? Isso não faz sentido. Então o que nós estamos dizendo aqui é que apenas o número que representa um é o mesmo número que representa o outro. É só essa a nossa ideia, a nossa intenção aqui, por isso esse numericamente, tá? O segundo ponto que geralmente os alunos me perguntam muito, e quando não perguntam, eu é que costumo perguntar, é por que a área é o ΔS, né? Então, na realidade, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente é o que eu costumo dizer sempre nas nossas aulas. Turma, não adianta você querer decorar a física. Você tem que entender a física. Então aqui, lembra daquele conceito inicial? Todas as vezes que você for calcular o ΔS, você multiplica a velocidade pelo tempo, tá certo? Então multiplicar a velocidade pelo tempo, quando a velocidade é constante, não tem problema. Mas quando a velocidade varia, como é que eu faço isso? Então, a área, agora presta atenção nisso, que é a parte mais importante, a área é como se eu estivesse multiplicando a velocidade pelo tempo, ou até generalizando. Essa área é como se fosse o produto dos eixos. Então, para você saber se um determinado gráfico, a área dele tem algum significado físico, faça o produto dos eixos e vê se aquele produto tem alguma resposta. Por exemplo, aqui, velocidade por tempo. Se eu multiplicar a velocidade por tempo ou por um intervalo de tempo, a resposta é o ΔS. Então tá lá, área igual ao ΔS. Tá certo? Então vamos pegar um outro exemplo. Imagine que você tenha um gráfico de aceleração por tempo. Tá certo? Então eu tenho aqui aceleração e tempo. Como é que ficaria esse gráfico, né? Então se eu pegar um gráfico A, vamos pegar alguns exemplos aqui embaixo. Se eu pegar um gráfico aceleração versus tempo, tá joia? Então a pergunta é, a área desse gráfico, ela vai ser numericamente igual ao quê? É só você lembrar de uma das expressões, né? A expressão, uma das expressões de aceleração, eu poderia pegar a expressão geral, a aceleração é variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, se eu multiplicar a aceleração pelo intervalo de tempo, esse resultado é a variação da velocidade. Então, é por isso que se eu tiver um gráfico de aceleração por tempo, a área vai ser numericamente igual à variação da velocidade. Tá joia? Então, turma, eu gostaria que vocês expandissem esse conceito para qualquer área da física. Ele não vale apenas para essa parte de mecânica ou essa parte de cinemática que nós estamos estudando. Essa análise ela vale para qualquer setor. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com corrente elétrica, eu tenho um gráfico de corrente elétrica por tempo. Se eu calcular a área, o que vai dar? Lembra a fórmula de corrente? Não é quantidade de carga por intervalo de tempo?
Então, se eu multiplicar a corrente pelo intervalo de tempo, esse produto é igual à quantidade de carga. Por isso que a área de um gráfico de corrente elétrica por tempo é numericamente igual à quantidade de carga que atravessou o condutor. Tá certo? Então, esse é o primeiro conceito que tem que ficar na tua mente. Tá? Qual é o conceito? Se você pegar um gráfico de grandezas quaisquer e tirar a área sob a curva, a área embaixo da curva, essa área é igual ao resultado do produto desses dois eixos. Se esse produto tiver algum significado físico, a área representa isso, que é como se fosse uma integral de função, e se esse produto não tiver nenhum significado físico, essa área não representa fisicamente nada para nós. Entendeu? Então toma cuidado com isso. Uma observação importante que eu faria nesse sentido seria se você estivesse trabalhando com um gráfico de posição por tempo. Lembra dos gráficos de posição por tempo? S por T? Pensa, existe alguma grandeza física que o resultado seria S vezes T? Não, na cinemática não tem nada. Então é por isso que o gráfico posição por tempo, a área dele não tem significado físico. Tá bom? Então essa primeira propriedade tem que ficar muito clara para vocês. A área tem como resultado como se fosse o produto dos eixos, e aí eu tenho que lembrar de varrer essa área até encostar no eixo X. Beleza? Muito bem. Segunda interpretação importante a respeito de gráficos. Em física, quando nós estamos estudando cinemática, existe uma segunda propriedade que nós trabalhamos muito, que seria o cálculo da tangente da inclinação. Muito bem. Então imagine que você tenha um determinado gráfico, e aí esse gráfico ele tem uma certa inclinação, e nós vamos nessa inclinação trabalhar um ângulo e vamos calcular a tangente desse ângulo e vamos tentar enxergar o seu significado físico, tá bom? Vamos lá? Então, para isso, eu vou propor aqui, inicialmente, um gráfico de posição por tempo. Então, no eixo Y aqui, eixo das posições, e em X, eixo dos tempos. Vamos supor que o nosso gráfico ele tenha essa cara aqui. E aqui eu tenho um determinado instante t, né, supostamente um t conhecido, e uma determinada posição S. Aqui seria a posição inicial de partida, que seria o nosso S0. Então aqui o nosso T e aqui o zero, zero de tudo, tá? Um zero tanto para posição quanto para tempo. Tá bom? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a propriedade que nós vamos discutir aqui é a inclinação, a tangente da inclinação, e nós vamos ver se isso tem algum resultado importante na física, tá? Bom, eu vou puxar aqui então um ângulo, de maneira que esse ângulo vai ser medido com uma reta que é paralela a esse eixo aqui, que seria o eixo dos tempos, ou o eixo X, tá? Então eu vou traçar uma reta aqui. Vou puxar esse ângulo do gráfico com essa reta. Ângulo θ. Tá joia? E vamos calcular a tangente de θ para ver se ela tem algum significado físico. Então essa tangente vai ser tangente de θ, nesse caso, seria, em todos os casos, matematicamente, né, pensando no triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? O cateto oposto, vamos colocar comprimentos em cores aqui para a gente poder enxergar. O cateto oposto ele seria este comprimento que eu estou pintando em azul. Tá legal? Bom, esse comprimento em azul, se você projetar ele lá no outro eixo, então vamos pegar esse comprimento e vamos projetar ele aqui, ó, tá? Esse comprimento é
valor existente do S0 até o S. Então eu teria que subtrair esses dois valores para achar quanto vale esse comprimento. Ou seja, então esse cara aqui seria S menos S0. Tá joia? Agora, se eu pegar o cateto adjacente, que seria toda essa linha pontilhada, e que agora eu vou colocar ela em preto aqui, ó. Então o cateto adjacente a θ seria o comprimento dessa linha. Como essa linha está encostando nesse eixo Y, então o comprimento dela seria esse valor menos esse aqui. Só que esse é zero. Então esse comprimento seria t menos zero. Tá certo? Muito bem. Então ao fazer o cálculo da tangente, eu estaria fazendo S menos S0 sobre t menos zero. Tá joia? Olha, eu vou generalizar. S menos S0 nós podemos escrever como sendo ΔS, e t menos zero eu poderia escrever simplesmente como t ou ΔT. E aí, ΔS sobre ΔT nós podemos entender como velocidade média, ou podemos entender como velocidade, se essa velocidade for constante. No caso desse gráfico, então, eu vou deixar isso como velocidade, e aí eu tenho, então, a tangente de θ sendo numericamente igual à velocidade, e aí essa questão do numericamente, nós já calculamos, nós já verificamos isso anteriormente, tá certo? Muito bem. Agora, o problema é que o aluno sempre fica com isso em mente, né? Ah, professor, então você está dizendo que a tangente da inclinação é sempre a velocidade. Nesse caso, ela é a velocidade porque eu estou com um gráfico de posição por tempo. Agora, esse gráfico de posição por tempo, ele tem uma característica muito importante. Como você tem um gráfico no formato de uma reta, então significa que a equação que rege esse gráfico, ela é uma equação, ou uma função, no caso, de primeiro grau. Então, sendo uma função de primeiro grau, a estrutura dessa função vai ser, de maneira geral, uma estrutura matemática, y igual a ax mais b, sendo a e b os coeficientes angular e linear, tá certo? Agora, isso aqui é um formato geral que a gente escreve matematicamente, né? Y igual a x mais b, sendo y uma variável, ou até mesmo f de x, né? Agora, eu posso escrever isso em função das grandezas que nós temos. Então, no lugar do y, eu vou colocar s. Então, vem aqui. E aí, no lugar de x, eu vou colocar o tempo, tá certo? Então, eu teria tempo, o b, que seria o nosso coeficiente linear, é o ponto de partida do gráfico, que vai ser então o nosso S0. E aí, na estrutura do movimento uniforme, que é o movimento que obedece a esse gráfico, o cara que acompanha o tempo é a velocidade. Então esse gráfico ele tem a cara S igual a S0 mais VT, tá certo? Agora, é muito importante você perceber que o S0 é quem faz o papel do coeficiente linear, e nesse caso, quem faz o papel do coeficiente angular é a velocidade. Então, generalizando, a ideia é a seguinte: calcular a tangente da inclinação necessariamente é descobrir o coeficiente angular desse gráfico, tá? Então, generalizando esta informação que a gente acabou de determinar, eu posso dizer que a tangente da inclinação ela é numericamente igual ao coeficiente angular. Ou seja, então vamos tentar entender isso de maneira mais prática. Vamos lá. A maior parte dos exercícios vai cobrar isso aqui no sentido mais prático, mais teórico e menos matemático, né? Então, de maneira prática, significa que se você tiver um gráfico de posição por tempo, e esse gráfico está nesse formato de reta, quanto maior for a inclinação dessa reta, maior os valores desse ângulo θ, maior será a sua velocidade, que nesse caso representa o coeficiente angular. Tá certo? Agora, o professor, então sempre a tangente vai ser a velocidade? Não, sempre a tangente vai ser o coeficiente angular. Então, um ótimo exemplo que nós temos dessa
aplicação dessa propriedade seria se você pensasse no movimento uniformemente variado, no move, e você estivesse trabalhando com um outro gráfico, que seria o gráfico de velocidade, tá? Então, só para exemplificar isso, vamos discutir melhor essa questão. Então, aqui, exemplo, eu vou falar do move e vou pensar no gráfico do move, velocidade versus tempo. Muito bem. Então, se eu representar aqui o gráfico da velocidade no move, ele tem essa cara aqui, ó. Velocidade por tempo. A função da velocidade no move, ela tem a estrutura V igual a V0 mais a T, sendo as constantes o V0 e a aceleração, tá certo? E as variáveis, a velocidade e o tempo, representadas aqui nos eixos Y e X. Então esse gráfico necessariamente é uma reta. Logo, se esse gráfico é uma reta, e vamos supor uma reta crescente, você continua com a mesma propriedade. Então eu vou puxar aqui um eixo paralelo ao eixo dos tempos. E aí nós vamos calcular, vamos fechar aqui. Então eu estaria calculando a tangente desta inclinação, que seria o meu ângulo θ. Então veja, se você quiser fazer novamente a demonstração, você vai chegar no mesmo resultado. Quando eu falo mesmo resultado, com relação ao coeficiente angular. Entretanto, não há necessidade. Mas se caso você deseja fazer a demonstração, esse ponto seria o V0, esse seria o V, aqui T e aqui 0 novamente, tá? Mas, usando a ideia que já foi discutida agora há pouco, a tangente da inclinação é o coeficiente angular. No nosso caso, se você comparar isso com a estrutura tradicional de uma função do primeiro grau, eu tenho y igual a b mais a vezes x, em que o b é o nosso coeficiente linear e eu tenho a representando o nosso coeficiente angular. Tá certo? Então, coincidentemente, escrito com a mesma letra, né? Entretanto, esse A, na verdade, é um A de aceleração em física. Então, ou seja, ao calcular a tangente da inclinação, eu estou encontrando o coeficiente angular, que nesse caso é a aceleração. Então, você nem precisava dessa demonstração, desse trabalho. Lembrando, então, que se esse é o ângulo θ, a tangente de θ, nesse caso, está representando numericamente a aceleração. Tá joia? Muito bem. Agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas particularidades dos movimentos uniforme e uniformemente variado. Tá certo? Então essas são propriedades gerais que vocês podem usar em todos os movimentos, tá? De maneira geral, mas como o vestibular se concentra na análise gráfica apenas desses dois movimentos, então, é em relação a eles que nós vamos colocar aqui as nossas observações, tá bom? Então, vamos lá. De maneira geral. Se você pensar no movimento uniforme, primeiro vamos pensar nas características, né? Vamos lá. Se nós pensarmos no movimento uniforme, a abreviação é MU, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é o que define um movimento e o outro. Então, essa definição ela pode ser feita de duas maneiras diferentes, que no fundo são exatamente a mesma coisa. Então você pode dizer, olha, o movimento uniforme é aquele que possui módulo da velocidade constante. Tá certo? Muito bem. Ah, professor, por que módulo da velocidade? Porque você pode estar num movimento circular, por exemplo, e aí você tem variação da orientação espacial da velocidade, né?
E aí, então, você tem um outro problema aí, tá? Então, nós estamos falando só do número que representa a velocidade. Se esse número que representa a velocidade for constante, então você tem um movimento uniforme, tá certo? Por isso que eu falo módulo da velocidade constante, tá? Agora, dizer que o módulo da velocidade é constante é a mesma coisa que dizer, olha, você está num movimento em que a aceleração escalar é igual a zero. Porque a aceleração escalar ou aceleração tangencial, ela mede a variação do módulo da velocidade, o quanto a velocidade varia a cada segundo ou a cada instante. Agora, se a velocidade não varia, então é óbvio que essa aceleração necessariamente precisa ser zero, tá? Então essa é a primeira forma, a caracterização, como é que o movimento é caracterizado, né? Então o mu é caracterizado dessa forma. Agora, sobra pra gente, sendo a velocidade constante, uma única função, tá? Que é a função S igual a S0 mais VT. Tá joia? Então, esse cara aqui, fazendo para nós o papel do coeficiente linear, que é o ponto de partida do nosso gráfico, né? Então, o primeiro valor que você vê no gráfico é o coeficiente linear. E esse cara aqui, que é o nosso coeficiente angular, e que nós acabamos de falar agora há pouco. Então, você pode determinar o valor da velocidade através do cálculo da tangente da inclinação. Agora, muito cuidado. Essa velocidade, ela vai ser uma velocidade positiva se o nosso gráfico for crescente e uma velocidade negativa se ele for decrescente, tá certo? No caso de velocidade negativa, um gráfico decrescente, fica por sua conta e risco analisar esse fato da velocidade ser negativa, porque a tangente vai dar para nós o módulo da velocidade, tá certo? Então, eu vou pegar um exemplo para a gente entender isso aí. Vamos lá. Suponha uma situação como essa. O exercício vem aqui, vamos pegar uma situação bem prática agora. A questão fornece para nós um gráfico. A posição em metros, o tempo em segundos. E vamos supor um gráfico com essa cara aqui. Esse é um dos grandes problemas do estudante. Você pega um cara que está prestando vestibular, né? Que não tem lá muito traquejo com a parte física ou matemática, quando ele pega um exercício como esse, e a questão fala assim, construa a função da posição com o tempo. Pronto, o cara, nessa hora, ele fala, e agora, né? Porque todo mundo, quando vê esse gráfico, todo mundo que eu digo, a grande parte dos estudantes, acha que os valores 6 e 2, 6 para a posição e 2 para o tempo, são valores que estão intimamente ligados, ou seja, são valores que estão no mesmo ponto. E isso está errado, tá? Então, uma dica que ajuda muito na hora de você trabalhar com gráfico, muito mesmo, é o seguinte. Todas as vezes que o gráfico, quando eu falo o gráfico, no caso desse desenho, seria essa reta em vermelho. O resto é eixo. Então isso aqui é o eixo X dos tempos, esse é o eixo Y das posições. Então o gráfico mesmo seria aquela reta em vermelho, tá? Então quando o gráfico encosta em um dos eixos, o outro vale zero. Então você tem, nesse instante 2, a posição vale zero. Então esse é o ponto de 2 segundos e S igual a zero. Aqui em cima, o gráfico não está encostando no eixo das posições, então é o tempo que é zero. Então esse é o ponto em que a posição vale 6 e que o instante vale zero. Então essa propriedadezinha ela ajuda muito, né? Então o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o coeficiente linear ele marca o ponto de partida do nosso gráfico, né? De onde o gráfico começa. Então eu já sei nesse caso que o meu S0 ele é igual a 6. Então eu venho aqui, ó, S0 igual a 6. Tá certo? Agora, basta eu descobrir a velocidade e aí eu construo a função. Para descobrir essa velocidade, nós vamos usar a propriedade de tangente que nós vimos agora há pouco. Então eu venho aqui, marco este ângulo, eu vou chamar de ângulo θ, tá joia? E aí a tangente desse θ vai me dar numericamente a velocidade, tá? Então vamos lá. Tangente
de θ vai ser numericamente igual à velocidade, que nesse caso eu vou tirar então cateto oposto. Cateto oposto vale 6, dividido pelo cateto adjacente, que vale 2. Então, a minha velocidade seria 3 metros por segundo. Tudo bem até aqui, moçada? Beleza! Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês? Se o gráfico for crescente, a velocidade é positiva, e se ele for decrescente, a velocidade é negativa, só que isso fica por nossa conta. Então este é um gráfico decrescente. E sendo assim, você sabe, deveria saber, né, que a velocidade é um número negativo. Então, por nossa conta, a hora que você determinou, por isso que a tangente é numericamente a velocidade, tá certo? Então aí você fez o cálculo, o módulo da velocidade você já tem. Agora eu interpreto pelo gráfico ser decrescente que essa velocidade é negativa, e aí na hora de você construir a função, basta você substituir os valores que você encontrou nas constantes, tá certo? Então a função, ela fica S igual a 6 menos 3t. Muito bem. Essa é a estrutura. Legal, turma? Muito bem, então é isso, tá? Quando a gente fala sobre o movimento uniforme, esse é um movimento bem tranquilo de você analisar a estrutura gráfica, porque ele tem apenas essa função, que é a função posição por tempo. A velocidade é constante, e nós sabemos que o gráfico da velocidade vai ser simplesmente uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? Essa reta pode ser uma reta acima do eixo dos tempos, se a velocidade for positiva, ou abaixo do eixo dos tempos, se a velocidade for negativa, como no caso do nosso exercício. E aí nós não temos grandes propriedades, a não ser, né, a área que vai nos dar o ΔS, mas a velocidade dentro do movimento uniforme é bem simples, você nem precisa do gráfico, você pode resolver isso pela expressão mesmo ΔS sobre ΔT. O grande trabalho que nós temos é quando nós avaliamos, então, o gráfico do movimento uniformemente variado. Esse dá trabalho para nós, né? E quando você fala a respeito do move, por que que ele é trabalhoso? Porque ele tem 3 funções. Então o move ele vai ter velocidade dependendo do tempo, posição dependendo do tempo, e vai ter até a velocidade dependendo da posição, que é a equação de Torricelli, né? Só que isso fica para uma outra conversa, tá? Porque senão ela vai ficar comprida demais aqui, e nós não vamos ter tempo suficiente de mostrar todos os detalhes, tá bom? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que fica o gráfico do move. Nós vamos analisar de maneira geral todos os gráficos do move, né, e tentar fazer um paralelinho aí até com relação ao MU, o que muda, como muda, né? E tentar interpretar isso de maneira geral, tá bom? Moçada, muito obrigado até aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando gráficos do move, tá? Com detalhes aí, né? Coisas, situações importantes que a gente pode interpretar, tá? E deixo aqui para vocês um forte abraço, né? E daqui a pouco a gente se vê de novo. Valeu, tchau, tchau.